Eu queria então pensar com vocês o que a queda representa, o que a depravação total representa para a cosmovisão. Deixa eu fazer uma pergunta objetiva. Alguém aqui é inocente? Alguém aqui é inocente, como Adão foi durante um tempo? Ninguém mais, ninguém. Porque a Bíblia afirma que nós fomos concebidos em pecado. Não que a nossa mãe e o nosso pai tivessem feito alguma coisa pecaminosa para nos ter, mas nós herdamos deles a nossa vida fora da graça. A depravação significa não apenas a imperfeição, a inconclusão humana, mas significa que de qualquer maneira que se olhe a natureza humana, ela é imperfeita e ela é rebelde contra Deus. Então, todo ser humano é, e na queda, todo ser humano é descendente de Adão. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e todos morreram. Mas ainda que nós tenhamos esta situação de depravação total, a criação declara a glória de Deus. E também declara a tragédia da queda, do caos, de carnificinas dolorosas. Por que a natureza toda se caça? É por conta disso. Se você for olhar Gênesis capítulo 1, você vai encontrar lá o sistema de alimentação global. Exceto quem vive do mar, porque no mar teria seu próprio grau de alimentação. Na terra, toda coisa rastejante seria dos animais. Todo fruto com semente seria do ser humano. Nós seríamos herbívoros. Nós somos carnívoros por absoluta permissão divina, tá? Eu não vou chegar ao ponto de dizer que churrasco é pecado, mas aí que está. Você chegar no açougue e dizer assim: meu amigo, o senhor tem aí carne de bicho morto? Tenho. Você quer de vaca, de boi, de porco, de polvo, disso ou daquilo? É bicho morto. Nós comemos cadáveres. Alô? Alguém vai dizer aí: não, pastor, isso é na sua cosmovisão. Porque na nossa não é. Olha, eu gosto de um churrasco. Eu também como churrasco. Não é? Mas aí que está, a gente vê a natureza tão violenta, tão agressiva. E não há nada que nós possamos fazer para sair desse estado de queda. Agora, é importante a gente se lembrar o seguinte: que o pecado não é todo o mal que existe. O pecado não é todo o mal que existe. Existe também outras formas de mal. Por exemplo, quantos aqui já viram aqui da frente alguém dizer assim: eu queria oração porque eu estou com câncer? Alguém já viu isso? Já viu isso? Eu estou com câncer e eu preciso das orações de vocês. Mas que mal você fez, que pecado você praticou para ter câncer? Às vezes não foi nenhum pecado.
Às vezes você foi despedido do emprego porque foi justo, como o Evangelho manda. Qual é o pecado nisso? Entretanto, existe a maldade. A Bíblia fala de principados e potestades, de forças que atuam na maldade. E dentro deste conjunto de maldade está o nosso pecado. Eu vivo dizendo que só tem 2 tipos de pecado na vida: o pecado de propósito e o pecado sem querer. Pensa nisso. O pecado de propósito é o intencional. Eu sei que estou errado, mas vou continuar errado. Eu sei que estou fazendo besteira, mas eu vou continuar fazendo a besteira. É como Davi. Davi com Batseba não foi sem querer, gente, foi de propósito. Onde está meu marido? Foi de propósito. Mas teve uma hora que o próprio salmista, não sei se foi Davi que disse, mas foi o próprio salmista que disse: Senhor, expurga-me, limpa-me, purifica-me dos erros que me são ocultos, dos erros que eu não tenho consciência, das coisas que fiz que te ofenderam o coração, e que te magoaram, e que te trouxeram tristeza, e que te trouxeram peso, e que me afastaram da relação contigo. Ó Senhor, me limpa disso que eu não sei, que fiz contra ti. Não é? A queda não dá essa referência, porque as pessoas estão com a mente cauterizada. Olha, teu colega, tua colega que não são crentes em Cristo Jesus, não tem consciência de que cada ato, cada palavra, cada pensamento deles só os afunda, só os distancia mais, porque eles estão sem Deus no coração. Eles não têm consciência de que eles estão eternamente perdidos, a menos que alguém lhes leve a cosmovisão cristã, que é o Evangelho. Então nós podemos definir o mal como qualquer perturbação do shalom, quaisquer desvios do caminho que Deus quer que seja seguido. Pensando nesses termos, nós podemos ver que o pecado é um subconjunto do mal. Todo pecado é um mal, mas nem todo mal é pecado. Às vezes nós sofremos como Jó sofreu, sem ter pecado. Isso faz parte do mal. Mas a queda mostra que Deus odeia o pecado, porque o pecado viola a lei de Deus, viola a confiança de Deus. O pecado entristece, o pecado ofende, o pecado trai a Deus. Quando a gente fracassa diante de Deus, Deus se torna grande por causa da sua misericórdia, mas o coração dele é magoado. O coração de Deus é magoado quando o ser humano peca, e o ser humano vive no pecado. Então, quando nós olhamos para o cristão precisa acrescentar na sua cosmovisão diária de que viver para a glória de Deus significa restringir na sua existência o pecado o mais possível. E pastor, não dá não. Na cosmovisão cristã, é assim que funciona. Uma pessoa que é crente em Jesus Cristo
luta contra o pecado. Luta contra a ideia de ofender a Deus. A glória da boa criação de Deus não foi destruída pela tragédia da queda, mas foi profundamente ofuscada. A história da nossa raça, na sua maior parte, é uma alternância entre essa luz e sombra. Nós temos horas magníficas da história humana e horas absolutamente trágicas. Isso levou as pessoas a imaginar que a vida é cíclica. E tem muito crente que acredita nisso, que a vida é cíclica. Uma hora a gente está bem, outra hora a gente está mal, uma hora a gente está mal, outra hora a gente está bem. Isso é a vida, é a vida. Não. Quando a gente lê o apóstolo Paulo, a gente pressupõe que ele não quer ficar no lugar onde ele já alcançou. Lá em Filipenses, voltando a falar disso, no capítulo 3, no versículo 12, ele diz assim: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Eu já fui conquistado. Mas agora, o meu projeto é conquistar aquilo para o que eu fui conquistado. Dá para entender esse jogo de palavras? Vamos de novo? Eu já fui conquistado por Cristo. E aquilo que Cristo projetou para mim, está lá. Como o ideal para a minha existência, está lá. Então, Paulo diz assim: eu estou trabalhando para conquistar aquilo que Cristo conquistou. Cristo já me conquistou. Cristo já me comprou e já me colocou num plano que é o dele. Muito bem, eu estou trabalhando para conquistar cada ponto desse terreno. Então ele aprende a orar, ele aprende a depender, ele aprende a confiar. Ele disse assim: eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Eu sei estar pobre, eu sei estar rico, eu sei estar bem vestido, com comida na mesa, eu sei viver sem isso. Para mim, eu posso tudo naquele que me fortalece. Vocês estão entendendo como? Porque ele diz assim: espera aí, o que Cristo fez na minha vida? Ele te comprou, cara. Tá. E o que significa me comprar? Significa projetar para a tua existência uma existência que você mesmo não imagina. Então, a cada dia você tem que procurar se apropriar disso. E como é que você faz isso? Vários já disseram aqui que a gente aprende a Escritura, que a gente cresce na experiência, nessa convivência com Deus e nessa convivência com os outros, e a gente cresce na dependência do Senhor. E a gente vive a cosmovisão do Senhor. Isso que é o diferente da cosmovisão cristã. Nós abrimos mão de tudo quanto juntamos até agora e começamos a olhar Jesus e os valores de Jesus para a vida e as atitudes de Jesus para a vida e os sentimentos de Jesus para a vida e começamos a mergulhar nessa pessoa que nós conhecemos apenas pela fé. E começamos a responder aos outros pelo foco dele, não pelo nosso. É o que na linguagem teológica a gente chamaria de santificação. Né? Muito bem, vamos caminhar para o final
da metade. O Espírito Santo preserva muito da bondade original da criação e também inspira novas maneiras de bondade, não apenas nas pessoas regeneradas por eles. Vocês querem ter um exemplo mais raçudo do que os meninos da Tailândia? Em que pessoas se mobilizaram para entrar dentro das cavernas. Eu tenho umas fotos de caverna. Eu fui na caverna do Núcleo Santana, lá em Petar, lá no Parque do Alto do Ribeira. Esses dias, terça e quarta-feira, eu estava no chão. E depois disso, eu revisitei a caverna a caverna do diabo. Não é a caverna demoníaca, é a caverna do diabo. Alguém já foi na caverna do diabo aqui? Ó, pobres de espírito, vão lá. Aí vocês olham para cima, tem um monte de coisa espetante, que se cair de lá de cima, mata. Mas aquilo tudo é fruto de vários tipos de minérios, várias composições minerais, e vocês ficam encantados de ver. Às vezes você está dentro de uma caverna com um teto a 30 metros de altura, é um buraco no chão, mas é uma coisa magnífica, é uma coisa magnífica. Então, quando nós olhamos para o esforço daquela gente que avançou 2 quilômetros, você fica pensando que ainda existe alguma coisa no ser humano que é de relacionamento, de fraternidade, que é de ajuda, não é? Às vezes as igrejas fazem campanhas para ajudar a gente que a gente não conhece, mas ainda o Espírito Santo continua promovendo nas pessoas uma coisa que os teólogos calvinistas, especialmente, desenvolveram e chamaram de graça comum, ou seja, você não sabe quem fez esse relógio, se foi uma pessoa que crê em Deus ou não. Mas a cosmovisão cristã fala que uma pessoa foi movida a construir uma coisa assim pelo Espírito do Senhor, mesmo sem pertencer a Ele. Ainda existe amor, ainda existe solidariedade, ainda existem traços na humanidade que falam de situações em que as pessoas têm um fundo, em que elas aspiram à bondade, à paz, à alegria, o contentamento com as coisas verdadeiras. Foi para isso que Jesus Cristo veio, gente. E a cosmovisão cristã é centrada em Jesus. Então, vocês podem ver desde o começo que Deus disse assim: olha, eu vou fazer o filho da mulher esmagar a tua cabeça. Ele falou isso antes de Adão ser expulso da sua presença. Vamos nos lembrar que ele chamou Abraão, separou para si uma família, um povo. Deus estabeleceu para o seu povo uma lei, e Deus estabeleceu uma forma de governo chamada teocracia, e a exigência de obediência plena. Deus convocou homens que sofreram demais na mão do povo, mas esses profetas conclamavam o povo a obedecer sua lei, e isto apenas demonstra que Israel não foi suficiente para andar no caminho de Deus. Mas isso era planejado, porque o Senhor anunciou por meio dos profetas o Messias. Então, vejam só, todos os fatores, êxodo, lei, profetas, reis,
aparentemente são incapazes de impedir o naufrágio de Israel e da sua missão às nações. O que nos impressiona mais uma vez é que Deus não desiste. Deus se recusa a deixar que nós morramos. Então ele manda Jesus Cristo para consertar o que nós não somos capazes de fazer. Ele vem como propiciação pelos nossos pecados e para dar sua vida em resgate de muitos. Quando Jesus ressuscitou, ele validou o papel de mediador. Calvino entendia que Jesus Cristo não ressuscitou sozinho, mas sim como cabeça de um corpo total de pessoas eleitas para ter fé nele, para se beneficiarem dele e para ampliarem sua missão no mundo. Ou seja, eu vou falar disso domingo à noite, prometo que não vai durar mais de 1 hora, como está durando isso aqui. Mas Jesus Cristo disse assim: vocês vão receber poder para serem minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Vocês vão ser credenciados, capacitados a falar das coisas que eu sei, que eu transmito, que eu vivo. Vocês serão capacitados para herdar a minha cosmovisão e reparti-la com quem não conhece o Evangelho. Não é? Então a minha cosmovisão aos poucos vai desaparecendo para que a cosmovisão de Cristo apareça no meu lugar. Os crentes se unem a Cristo como meio ou por meio da energia secreta do Espírito Santo e por meio da fé, que em si é uma dádiva de Deus. E esses crentes expressam sua fé e absorvem esta energia pela participação integral na igreja e nos seus meios de graça, e em Cristo permanecem e crescem pela imutável misericórdia de Deus. Ou seja, quando eu penso em redenção, eu não posso subtrair a igreja, o corpo de Cristo, a junção dos irmãos de fé. Eu não posso desprezar isso, porque este, afinal de contas, é parte do processo de eu herdar a cosmovisão do Senhor. Entenderam? Quer dizer, vocês dois congregam na mesma igreja? Este gajo aqui, de alguma maneira, te ajuda a ter a cosmovisão de Jesus. E você o ajuda. Se um dos dois, olha, está prejudicado, entendeu? De alguma maneira, nós abençoamos um ao outro. De alguma maneira, nós fortalecemos a vida do outro. De alguma maneira, nós alimentamos a fé do outro. De alguma maneira, nós somos sustentados pela comunhão. Então, a cosmovisão cristã passa não apenas por meu entendimento das coisas ser absolutamente renovado pela palavra, mas também pela experiência vivida com o Espírito do Senhor e com os irmãos de fé. Ninguém vai nos compreender. Ninguém vai nos compreender. Pelo contrário, a Bíblia fala que nós, de fato, vamos ser vistos como loucos. Só mais um pouquinho, gente, aguente aí. O reino de Deus, portanto, é a última etapa do nosso entendimento do que seria uma cosmovisão cristã. Porque Deus reina sobre todas as coisas, nós lemos isso no Salmo 111, hoje mesmo. É verdade que cada um de nós domina um certo campo de ação, e isso é o nosso reino particular, mas a vida bem-sucedida no reino de Deus
não depende só de assumirmos responsabilidades no nosso próprio campo de ação. O sucesso também depende do entrelaçamento do nosso reino com os dos demais, mais especificamente de encaixarmos o nosso pequeno reino dentro do imenso reino de Deus. Nós não estamos plantando para a nossa vida, nós vamos passar, nós vamos morrer, mas nós estamos construindo um mundo. Então, o crente que anseia pelo reino de Deus, porque o busca em primeiro lugar, é alguém com um chamado, eleito para servir no reino de Deus. Existem muitas maneiras de expressar nossa cidadania no reino de Deus, mas nenhuma é mais óbvia do que ser membro ativo de uma igreja local. Então, em resumo, a cosmovisão bíblica aponta para Deus como Criador de tudo, para o Filho de Deus como mediador entre o Senhor e a sua criação. A cosmovisão bíblica demonstra que a queda produziu a insuficiência humana no agradar a Deus e remeteu a criação ao sofrimento e desgaste sem volta. A vinda de Cristo ao mundo trouxe a oportunidade de um relacionamento correto com Deus e com a criação, mediante o sacrifício expiatório de Cristo. E a vida do cristão no reino de Cristo consiste na submissão do seu reino pessoal e sua integração com Deus e com os semelhantes, não apenas do ponto de vista da fé, mas também do ponto de vista da integração com o outro e a descoberta progressiva da criação. Com isso, nós temos o seguinte: se nós nos lembrarmos, Deus disse assim, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para ter um relacionamento com ele. Deus disse, você vai formar família. Consequentemente, formação de família quer dizer também formação de cidades, formação de governos, formação de leis de convivência, relacionamentos, criatura, não é? O primeiro é criador-criatura, o segundo é criatura-criatura, e cultural, que seria o terceiro mandato, o conhecimento da natureza, das suas leis de funcionamento, gestão da criação, desenvolvimento da ciência, tecnologia em prol da humanidade. Então, se nós trabalharmos na tecnologia, não tem problema nenhum, é só a gente pôr Deus ali. Está fazendo engenharia. E você vai estudar as leis da física, as leis da química, e você vai estudar toda aquela encrenca toda que nós teorizamos e odiamos recordar. Eu odiava a química. Mas um dia um engenheiro químico pegou um pedaço de ferro todo enferrujado e me disse, sabe por que está assim? Eu disse, eu não tenho a mínima ideia. Aí ele começou a me explicar, e eu não vou explicar aqui, vocês têm que perguntar para ele. Ele começou a me explicar o processo que acontece, disso e daquilo, oxigênio, que eu não sei o quê, que eu não sei o quê, que eu não sei o quê, e de repente um ferro enferrujado. Quer dizer, aí ele disse assim, sabe como é que funciona o nosso cérebro? Funciona com eletricidade, Quer dizer, a gente está descobrindo uma porção de coisas que Deus criou, que para ele são simples, simplórias. Para nós são absurdas. Entretanto, nós temos que pensar que todo este manejo a gente tem que desenvolver. Sabe? Se você for o criador de uma nova forma de comunicação mundial, que seja, mas dê glória a Deus. Não dê glória a si mesmo, porque o homem só faz isso, ele dá glória a si mesmo. Agora, como é que isso funciona na prática, então? Esses 3 mandatos, eles funcionariam bem assim. Se você tem um relacionamento correto com Deus, você vai construir uma família
sob o cuidado de Deus. Você vai pedir orientação divina, não vai se antecipar a nada, vai respeitar a glória de Deus, vai orar por sua esposa, futura esposa, vai fazer com que esta sua esposa seja uma grande mulher na frente de todo mundo, não aquela que você amassa e todo mundo vê. Você vai ser aquela pessoa que vai começar dentro do seu casamento a dar exemplo até para os mais velhos, de como você honra a sua mulher, de como você a respeita, como Cristo respeita a igreja, como Cristo trata com a igreja. Mas o seu relacionamento inicial foi com o Senhor. E aí você vai construir uma cidade, e essa cidade vai ser baseada não na violência, não na falta de escrúpulo, não na falta de honestidade, mas vai ser na generosidade, na bondade, na lealdade, na justiça. Esses valores todos vão sendo construídos a partir do fato de que você está ligado, unido a Deus e dependendo de Deus para viver. E então, a partir do instante em que você tem uma sólida vida com Deus e criou uma sólida relação com a família, apesar de pecador, você pode partir para a cultura. E dentro da cultura, manter valores que não são os valores dos seus pais, são os valores de Deus. Compreendeu? Esse fardo é muito pesado para ser carregado. Mas aí que está, este é o ponto. O Senhor diz assim: o meu Espírito estará com vocês para isso. Então a cosmovisão cristã não é simplesmente a aceitação racional de conceitos calvinistas ou reformados. A cosmovisão cristã passa por uma experiência com Deus, com um novo nascimento, e a concepção desta cosmovisão vai sendo integrada pela força do Espírito do Senhor e por sua palavra. Quando Cristo olhava para as multidões, o que ele via? Gente que não tinha pastor. E ele cuidava, ele curava, ele abençoava com sua palavra. Não é? Então, Deus criou e governa todas as coisas. Nós temos um conhecimento humano, uma epistemologia. Então, de um lado nós temos a palavra do Senhor, que revela tudo o que nós precisamos saber acerca do divino. A criação revela tudo o que nós precisamos saber da sua obra natural. A teologia, como ciência, busca o entendimento da palavra de Deus. E a ciência, em todos os campos do conhecimento, busca o entendimento dos fenômenos observados. Na nossa cosmovisão, nós precisamos lembrar disso. Que quando a gente faz uma faculdade, quando a gente vai fazer uma faculdade, não é simplesmente para ter uma profissão. Senhor, eu estou entrando para o ensino superior para conhecer mais da tecnologia ou da ciência. Eu estou caminhando dentro de um campo do conhecimento. E eu quero, Senhor, para a tua glória, usar esse conhecimento para abençoar o mundo. Eu não estou aqui, Senhor, para ganhar dinheiro. Eu estou aqui, Senhor, para me sujeitar àquilo que o Senhor colocar na minha frente como desafio profissional. Eu estou aqui, Senhor, para te dar glória.
e para crescer no conhecimento da tua vontade, com todo aquele conhecimento que me derem na faculdade. Então a cosmovisão muda. De repente a gente diz, não, meu filho vai ser médico, meu filho vai ser, engenheiro. Por quê? Para sobreviver. Gente, o crente não precisa pensar em sobrevivência, pelo amor de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o que você precisar de comer, beber e vestir será acrescentado. Então a cosmovisão cristã passa por isto. E nós chegamos então ao que seria uma proposta curricular. Mas eu vou pular essa parte. Eu acho que eles não aguentariam. Vamos brincar de ler? Você sabe, né? Aquele negócio assim que a gente junta a palavra. Vamos lá. Calvino falou algumas coisas e eu nem sei em que página está, por isso eu não coloquei a citação, mas foi ele mesmo que falou. Vai lá. Enquanto estivermos na terra, devemos usar seus bens a fim de que nos auxiliem no nosso percurso, sempre tendo em mente a glória de Deus. A majestosa diversidade encontrada na criação precisa ser estudada e usufruída, com cuidado de não ofendermos a Deus com o mau uso desse conhecimento e dos bens, nem ofendermos ao próximo com ostentação ou desrespeito. A última coisa, precisamos nos lembrar de que tudo quanto somos e temos nos é dado pela benignidade de Deus para usufruto e serviço uns aos outros. Vocês estão vendo o aspecto da cosmovisão de Calvino? O que eu tenho que fazer com as coisas que estão à minha disposição? Eu tenho que estudar, eu tenho que compreender, eu tenho que usar bem. E eu tenho que usar para a glória de Deus em benefício do outro. Este é, de certa maneira, o caminho que a gente deve entender. E eu chego aqui. O que vocês estão vendo aí? Por favor, agora eu preciso de ajuda. O que vocês estão vendo aí? Eu ajudo. Para tirar essa foto, cada pessoa pensou em que roupa usar. Concordam? E no outro lado? Alguém deles chegou e disse assim, ô pessoal, nós vamos tirar uma foto, nós somos um conjunto, e esse daí é um conjunto americano, famoso, que eu nem lembro o nome, mas é famoso. E eles disseram, alguém deles deve ter dito assim, pessoal, nós vamos tirar foto para a nova capa do DVD. Vocês acham que alguém perguntou que roupa que a gente vai usar? Talvez alguém tenha perguntado. E qual foi a resposta? O uniforme, garoto. Nós vamos nos fotografar de uniforme. E como é que é o uniforme deles? Dá para ver? Não. Dá para ver? Sapato, o uniforme é preto. E o sapato? Preto e branco. Todo mundo com o mesmo tipo de sapato? Vocês não estão enxergando, né? Aí que está. E essa é uma coisa interessante, aí vocês têm uma ideia de cosmovisão. Qual é o fator que une esse grupo? Aparentemente, a fotografia. Qual é a motivação deste grupo? A motivação deste grupo é a seguinte: nós aqui formamos um conjunto, todo mundo precisa saber que a gente canta, todo mundo precisa saber que a gente ensaia, todo mundo precisa saber que a gente tem sucesso, todo mundo precisa saber que nós viajamos e que nós temos uma agenda de viagens. Todo mundo precisa saber
que, embora nós sendo absolutamente diferentes um do outro, precisamos comungar com as mesmas experiências, cantar a mesma coisa, dizer a mesma coisa. Mesmo quando nós estamos com outra roupa e fora do conjunto, alguém vai dizer assim: você não é do conjunto? E você vai dizer: sou. Você entendeu? Entendeu? Se você foi nascido de Deus em Cristo Jesus, você tem hora de ensaio, você tem hora de apresentação, você tem uniforme, você tem linguagem, você tem a sua parte na música. Mesmo que você não esteja fazendo nenhuma audição, você esteja no supermercado, você é do conjunto. Então eu queria dizer o seguinte, que a cosmovisão cristã, ela é animada pela palavra de Deus. Nós temos que nos lembrar que nós somos criacionistas, nós temos que nos lembrar que nós somos caídos, depravados, mas restaurados pela graça de Deus, que estamos a caminho da santidade. Nós precisamos lembrar que a cosmovisão que nós temos adota os valores da Escritura, norma de conduta, postura, vida, vida em qualquer relacionamento, vida no relacionamento com o Senhor, vida no relacionamento com o próximo, vida no relacionamento com a cultura, vida no relacionamento com o serviço, com a escola, em qualquer lugar, nós carregamos, nós herdamos os valores que a Escritura propõe, de honestidade, lealdade, verdade, dependência do Senhor, e somos assessorados pelo Espírito do Senhor na nossa caminhada em todo o tempo. Só para fechar, como é que uma universidade que se diz cristã tem que colocar nos seus documentos? Então aqui, eu vou ler, só ler, sem comentar. O PM é Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tá bom? Então vamos lá. Artigo 3º do seu estatuto. A UPM cumpre seus objetivos e finalidades baseada nos ditames da consciência e do bem, que reflitam os valores morais exarados na Bíblia e nos princípios da ética e da fé cristã reformada, voltados para o exercício crítico da cidadania, com liberdade de expressão responsável, e desenvolve suas atividades indissociáveis de ensino, pesquisa e extensão, visando, primeiro, promover a educação integral do ser, a difusão das ciências divinas e humanas, da cultura e da tecnologia. Ministrar o ensino superior nas diversas áreas do saber, de forma contínua e atualizada, em âmbito de protagonismo estudantil e empreendedor, formando recursos humanos capacitados a promover a investigação, o exercício da docência e o desenvolvimento de pesquisa por meio dos órgãos que a compõem. Terceiro, estimular e orientar as ações sociais com consciência crítica, integrando os alunos das diversas áreas do saber rumo ao desenvolvimento humano. Por quê? Nós cremos que a pessoa é criada segundo a imagem de Deus. Formar nas diferentes áreas de conhecimento cidadãos responsáveis em condições de exercer influência nos grupos sociais em que venham a atuar, buscando soluções éticas e criativas, capazes de superar os desafios com os quais venham a se defrontar e aptos a utilizarem-se de um diálogo crítico com a realidade social, culminando com a prática do aprender a pensar, voltada à ação concreta e empreendedora. Firmar convênios e outras formas de cooperação e parceria,
visando intercâmbios acadêmicos de natureza científico-cultural no plano nacional e internacional, respeitados os princípios, os preceitos estatutários e a orientação do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Participar do desenvolvimento da sociedade. A gente não está se encolhendo. A gente não quer que a igreja se encolha. A gente não quer que uma instituição escolar que seja cristã se encolha. Participar do desenvolvimento da sociedade como organismo de consulta, assessoria, prestação de serviços em assuntos relativos aos diversos campos do saber, por meio da transferência de conhecimento. 7º, estender à comunidade, sob a forma de cursos e serviços especiais, as atividades de ensino e os resultados das pesquisas que realizar. Tudo isso debaixo dos princípios da palavra de Deus. Então, se uma universidade pode fazer isso, o que a igreja pode fazer? Entenderam? Cada um de nós precisa entender que o seu reino pessoal precisa ser entregue ao reino de Jesus Cristo. Amém?